Olá, telespectadores, sejam bem-vindos. Começa mais um programa Ecologia em Ação para vocês refletirem sobre a palestra que nós vamos apresentar para vocês. É uma reprise da palestra da Técnica Industrial no terceiro Fórum Joinvilense de Segurança Hídrica. É uma iniciativa da CIGE e da CAGE, que está no seu terceiro fórum. E a nossa palestrante do programa Ecologia em Ação, emprestada aí desse fórum, é a Patrícia Carnop. Ela que é coordenadora do Laboratório de Qualidade da Companhia Águas de Joinville. Então, ela vai falar sobre agrotóxicos na água de Joinville e o trabalho que ela fez nesta apresentação. Vejam só, o laboratório é da Companhia das Águas de Joinville e a funcionária da Companhia Águas de Joinville, a técnica industrial, é que fez o trabalho todo. Então, sempre tem que ter uma segunda opção de pesquisa. E nesse caso aqui, para ter assim uma segurança das informações, seria uma auditoria externa. Ela que iria então apresentar este resultado das águas de Joinville e se tem alguma eventual contaminação por agrotóxico. Mas a Patrícia fez uma excelente apresentação, é sobre isso que nós vamos tratar deste programa para vocês. Analisem bem, prestem bem atenção, porque é vital. No Paraná já não tem mais água todos os dias na cidade de Curitiba. Então, em racionamento pesado lá, porque a estiagem acabou com a água dos curitibanos e do Paraná. Vamos então à palestra da Patrícia Carnop. O nosso objetivo hoje é apresentar para vocês os resultados de um estudo que está sendo realizado ali no Manancial do Cubatão. Esse estudo é um estudo ainda preliminar. Esse estudo está intitulado como o impacto ambiental da utilização de agrotóxicos na bacia do Rio Cubatão do Norte. Como eu falei anteriormente, ele é um estudo preliminar, ainda com poucos resultados, porém, eu acredito que nós temos um grande trabalho pela frente devido ao impacto desse tema. Falando um pouco sobre o percentual de captação da cidade de Joinville, o Manancial do Cubatão é o manancial mais importante da cidade. Ele é responsável por 75% da água distribuída no município. Os outros 25% ficam a cargo do Manancial do Piraí. Atualmente, segundo dados do IBGE, Joinville está com aproximadamente 597.658 habitantes. Quando a gente fala em impacto e pensamos nesse percentual de distribuição de água, nós falamos que o Manancial do Cubatão ele é responsável por aproximadamente a distribuição da água em 448 mil habitantes. Então, ele atinge aproximadamente 448 mil habitantes aqui no município. Essa imagem nos traz um pouco do sistema de abastecimento e tratamento de água aqui da cidade. É o sistema de abastecimento de tratamento da água da ETA Cubatão. Ela pode ser classificada como um ciclo completo, pois funciona desde a captação da água, passando pelos processos de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação, passando pelos reservatórios, chegando até a residência da cidade. Aproximadamente a vazão da ETA Cubatão chega a ser 1.660 litros por segundo. Falando um pouquinho da qualidade da água distribuída na cidade de Joinville, a Companhia Águas de Joinville, ela possui um laboratório de controle de qualidade próprio, que monitora atualmente 231 pontos na cidade, diariamente. No mês de julho, devido à adequação da nova portaria de potabilidade, esse número vai aumentar de 231 para 250 pontos. O Laboratório de Controle de Qualidade, ele é um laboratório acreditado junto à CEGECRE, que é a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.
O que traz essa acreditação? Ela traz a confiabilidade e rastreabilidade dos resultados que são gerados pelo laboratório. Recentemente, o laboratório ele passou por uma auditoria, onde foi recomendada a manutenção da sua acreditação. O rio Cubatão, ele é formado pela confluência dos rios Quiriri e do próprio Cubatão. Ele está localizado em uma área de proteção ambiental, ele possui uma excelente qualidade e também uma alta disponibilidade hídrica. Com relação ao enquadramento nos cursos d'água, o rio Cubatão e seus afluentes, passando pela captação, está enquadrado como classe 1. Falando um pouco sobre o uso e ocupação do solo ali na região do Manancial do Cubatão, a maior parte da área pode ser caracterizada como área rural. As culturas predominantes na região são a bananicultura, as pastagens e a resicultura. Essas atividades, elas requerem o uso de agrotóxico, o que aumenta ainda mais a preocupação dos órgãos competentes e dos próprios moradores que ali residem sobre a utilização e monitoramento dessas substâncias. Para nós termos uma ideia, entre os anos de 2007 e 2016, 40% dos casos de intoxicação no país estão relacionados ao má uso dessas substâncias, dos agrotóxicos. Inseticidas e herbicidas são caracterizados com a maior parte dessa comercialização. As culturas de cana, milho e soja representam 70% desse comércio. E dos 100% dos agrotóxicos que são comercializados aqui no país, 1/3 deles estão proibidos na Europa. Então, isso quer dizer que a cada 10 substâncias, 7 estão proibidas lá fora. Com relação ao monitoramento que está sendo realizado atualmente pela Companhia Águas de Joinville relacionado a agrotóxicos, nós estamos monitorando 27 substâncias. Essas 27 substâncias estão relacionadas à portaria de consolidação número 5, que é a antiga portaria de potabilidade. Essa portaria passou recentemente por uma adequação, né, uma revisão, surgindo a portaria 888 de maio de 2021. O número de agrotóxicos que passarão a ser monitorados a partir do momento que nós nos adequarmos a essa nova portaria, serão de 40 substâncias. Então, aqui, a gente já consegue ver que existe uma preocupação maior com relação ao monitoramento e controle do uso desses pesticidas. Vamos aumentar ali o monitoramento de 27 substâncias de legislação e vamos passar a monitorar 40. Em paralelo a esse monitoramento, a Companhia Águas de Joinville está fazendo um monitoramento paralelo. O que é esse monitoramento paralelo? É um monitoramento que está acontecendo ali na região do Manancial e que monitora as principais substâncias utilizadas ali no local. E como que a gente definiu essas substâncias? Nós entramos em contato com os órgãos competentes e definimos um número aproximado de 72 substâncias como sendo as mais utilizadas ali no local. Em março de 2019, saiu uma reportagem em veiculação nacional que falava que as torneiras de Santa Catarina estavam com resquícios de agrotóxicos. Essa veiculação, ela teve uma alta repercussão aqui em Joinville também, nós tivemos uma repercussão muito grande. Nesse estudo, que foi uma iniciativa do Ministério Público, foram retiradas amostras de 90 cidades aqui do estado, e 22 delas apresentaram resquícios de agrotóxico. E, infelizmente, Joinville estava entre elas. As duas substâncias encontradas nesse monitoramento foram o diuron e tiametoxam. É importante ressaltar aqui que essa amostragem ela aconteceu uma única vez, né? Então, não tivemos, assim, um histórico de resultados para que a gente confirme realmente se existiam essas substâncias no manancial ou não. Essa notícia, ela foi vinculada numa sexta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Ela foi vinculada numa sexta-feira e
na segunda-feira seguinte, né, a Companhia Águas de Joinville, por intermédio de sua diretoria e também com as áreas envolvidas, né, nós realizamos algumas reuniões com o objetivo de implementar ações de forma a mitigar e fazer um monitoramento efetivo da utilização e uso da utilização dessas substâncias. Então, foi aí que a gente realizou ali aquele levantamento das principais substâncias utilizadas ali na região. Nós definimos o número de pontos de amostragens que seriam monitorados e também a localidade deles. Tivemos que fazer um estudo em laboratórios disponíveis no Brasil que atendessem a nossa necessidade, porque hoje a gente está bem limitado com relação a essa situação, né? Não existem laboratórios que monitoram 100% todos os agrotóxicos. Geralmente, eles monitoram os agrotóxicos que são obrigatórios em legislação e os demais não. Existe só um laboratório no Brasil que atualmente conseguiu nos atender com relação a essa necessidade. Então, no mês de agosto, depois de todo esse estudo, todo esse levantamento, a gente iniciou o processo de compra e o início do monitoramento foi efetivado em maio de 2020. Como é que aconteceu esse monitoramento? Esse monitoramento, ele contempla 9 pontos de amostragem, desde as nascentes ali do Quiriri e do próprio Cubatão, passando por vários pontos, né, ao longo do manancial, passando também ali pela captação até a saída do tratamento. Já foram realizados 4 monitoramentos. 3 deles aconteceu no ano passado, em 2020, e um deles agora em janeiro deste ano. Neste monitoramento, nós encontramos 3 substâncias, a atrazina, o diuron e o clorpirifos etílico. A atrazina teve uma alta incidência no monitoramento que foi realizado em agosto de 2020. Ela apareceu em 7 dos 9 pontos monitorados. O VMP da atrazina, o valor máximo permitido em legislação, corresponde a 2 microgramas por litro. Se vocês verificarem aqui nesse gráfico, ele nos mostra que a concentração de atrazina foi baixíssima, porém, ela estava presente em 7 pontos. Cabe ressaltar aqui também que ela não foi encontrada nesse monitoramento nem na captação e nem na saída do tratamento, o que garante a qualidade da água que está sendo distribuída. E o que é a atrazina? A atrazina, ela é um herbicida, é utilizada para controle de plantas daninhas em cultivos de milho, banana, cana-de-açúcar e pinos. Ela possui um impacto grande no ecossistema aquático, uma elevada persistência e mobilidade em solos, o que a torna solúvel em água, e por isso ela tem um elevado escoamento superficial, o que causa a preocupação, né, da contaminação do próprio manancial pelo seu uso. Possui uma toxicidade elevada, está proibida na Europa desde 2003 e está entre os 10 mais consumidos no país. Uma outra substância que foi encontrada foi o diuron. O diuron, ele apareceu a uma concentração de 0,426 microgramas por litro. Ele foi encontrado no monitoramento que nós realizamos em janeiro de 2021 e foi no ponto 5. Com relação ao valor máximo permitido na portaria, na antiga portaria, o limite era de 90. Né? Na portaria que foi revisada, que é a 888, o limite caiu de 90 para 20. Essa região aqui, do ponto 5, é uma região onde tem a criação de peixes, animais e também plantação de banana. E o que é o diuron? O diuron também, ele é da classe herbicida, também é aplicado em plantas daninhas de folhas largas e gramíneas, culturas de algodão, café, cana-de-açúcar e citros. Ele é uma substância provavelmente carcinogênica para humanos e está autorizado o seu uso tanto no Brasil quanto na Europa.
Uma terceira substância que foi encontrada e última é o clorpirifos etílico. O clorpirifos ele foi encontrado a uma concentração muito baixa, menor que 0,05 microgramas por litro, ou seja, menor que o limite de quantificação. A detecção do clorpirifos etílico aconteceu agora na última amostragem, no mês de janeiro de 2021. Essa substância, ela não tem VMP definido em legislação, porém, quando ela está associada ao clorpirifos oxon, o seu VMP é de 30. Essa região também é uma região de criação de animais e também de plantação de banana. E a que classe pertence o clorpirifos etílico? O clorpirifos, ele é um inseticida. Ele também é utilizado na aplicação de controle de pragas nas culturas de algodão, batata, café citrus, feijão, milho, soja e tomate. Ele tem um impacto grande, né, causando intoxicações graves, afeta o sistema nervoso e causa fortes dores de cabeça. Ele é altamente tóxico para anfíbios, peixes e abelhas. Para vocês terem uma ideia, em 2017 foram comercializadas 6.500 toneladas dessa substância. Ele está banido nos Estados Unidos e também na Europa. Algumas considerações finais, né? O porquê que é importante esse monitoramento? Por que a companhia está se preocupando, né, com a qualidade e com a segurança ali do manancial? Para que a gente consiga detectar possíveis contaminações no próprio manancial e também no lençol freático, nas águas subterrâneas, né? Por que eu falo em água subterrânea? Porque existem várias famílias ali daquela região que bebem dessa água, desse tipo de água. Então, a utilização dessas substâncias ali, no manancial do Cubatão, causa um risco, né, para as pessoas que utilizam desse meio para se prover da água, né? Então, com relação também a esse monitoramento, através desse monitoramento, apesar dele ser preliminar, a gente vai criar um histórico dele para verificar realmente quais são as possíveis substâncias, né, a incidência, a contaminação, que tipo de contaminação que é, que tipo de produto que é, para que a gente consiga colocar em prática ações efetivas. E também serve para que a gente consiga orientar e conscientizar os usuários. Em paralelo a esse plano de monitoramento que a companhia está exercendo ali no manancial, a companhia também está em fase de implementação do PSA, que nada mais que vai trazer um estímulo para que ações de conservação e recuperação sejam aplicadas ali na região. Esse aqui, gente, é a nova proposta de monitoramento que a companhia está colocando em prática este ano. Inicialmente, nós estávamos monitorando 72 substâncias, né? Mais as 27 da Portaria de Consolidação número 5. A nossa proposta para os anos de 2021 e 2022 é o monitoramento das 40 substâncias, né, que estão sendo exigidas na nova portaria. Esse processo ele já está em andamento, né, a gente já providenciou, e eu acredito que essa adequação ocorrerá nos próximos meses, ali mais tardar no mês de outubro. E também segue a proposta do monitoramento paralelo, que é aquele monitoramento dos agrotóxicos mais utilizados ali na região. Aí vocês podem me perguntar o porquê, né, que a gente monitorava 72 substâncias e agora nós estamos monitorando somente 31. Não é somente 31, é que com essa otimização no número de pesticidas monitorados, a gente consegue aumentar a periodicidade desse monitoramento, né? Antes nós realizávamos essas análises trimestralmente e a partir de agora a gente vai conseguir fazer esse monitoramento bimestral. E como que a gente definiu, né? No meio de tantas substâncias, como é que a gente definiu 31 só para serem monitoradas? Nós tomamos como base as substâncias que foram detectadas, né, no monitoramento, no primeiro monitoramento, que foram as 3 substâncias que eu citei anteriormente. Nós decidimos manter também ali as 2 substâncias que foram detectadas ali pelo estudo do Ministério Público, que é o Dioron e o
e o tiametoxam. E também nós utilizamos uma tese de mestrado que foi escrita por uma aluna da Univille, onde também ela realizou ali um estudo dos agrotóxicos utilizados na região e definiu ali algumas substâncias para serem monitoradas. Então, a gente usou a tese de mestrado da Kathleen também para definir quais substâncias permaneceriam ou seriam incluídas nesse monitoramento. Encerramos assim mais um programa Ecologia em Ação. Espero que vocês meditem bem sobre a palestra da Patrícia Carnop. E nós, no próximo programa, vamos apresentar uma outra palestra nesse terceiro fórum, também bastante interessante, de um profissional hidrogeólogo. Muito importante as informações que este palestrante vai oferecer no próximo programa Ecologia em Ação. Até lá, então!